Olá, bom dia, estamos de volta e daremos início ao painel 2 da 7ª Conferência iLearning 15+. Então, sejam todos bem-vindos, quem está chegando agora, depois desse pequeno intervalo. Neste momento, gostaria de convidar para mediar este painel a professora doutora Lisa Valéria Torres. É um prazer estar aqui e tê-la aqui conosco nesse primeiro dia, né, de conferência. A professora doutora Lisa é graduada em Fonoaudiologia pela PUC de Goiás, mestre e doutora em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Gerontologia. Atualmente é coordenadora do Programa de Gerontologia Social da PUC de Goiás, vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado de Goiás e membro parceira da iLearning 15+. Professora Lisa, é um prazer tê-la conosco, seja bem-vinda. Agradecemos o seu aceite ao nosso convite. Muito obrigada, Karina, mais uma vez aqui. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo. Eu já olhei aqui, parece que tem gente de vários lugares, inclusive fora do país. Eu estou com algumas pessoas aqui de Braga. Eu morei nessa cidade linda durante 2 anos, quase, para terminar meu doutorado. Sejam bem-vindos, Porto Alegre, gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília. Tem umas pessoas de Goiânia entrando, Lisboa, Porto. E é com uma imensa satisfação que a gente finalmente chega em mais uma edição dessa conferência, Karina. É com muita honra. Falava ontem com o professor Luiz, meu amigo, meu parceiro, abraço agora de longe, muitos beijinhos, não sei se ele encontra-se aqui, mas não sei se vocês sabem a história dessa conferência científica. Ela começou em 2017, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas eu gostaria só de agradecer mais uma vez o empenho dos membros fundadores. Nós institucionalizamos essa rede, Karina, numa conferência que foi a primeira que nós cunhamos, que aconteceu dia 16 de fevereiro de 2017, na cidade do Porto. Desde lá, muitas conferências, estivemos, inclusive, o prazer de sediar uma aqui no Brasil, na cidade de Goiânia, em 2019, que naquela ocasião foi a 4ª conferência. E, desde então, a gente conta com vários membros que, com o passar dos anos, têm entrado nessa rede, que é uma rede séria, comprometida e interessada em projetos diferenciais que intermediam aí tanto a gerontologia educativa, na perspectiva da premissa básica do lifelong learning, quanto outras apresentações em instituições internacionais. E é isso, a gente está agora com um convidado especialíssimo, professor José Carreira. Bom dia. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo. Ai, que saudade desse sotaque. Você sabe que desde 2009 eu vou a Portugal todos os anos. Para falar que não vou todos os anos, a gente teve uma pandemia aí, que stop tudo, durante 2 anos, mas eu sempre, todos os anos eu vou aí. Adoro o país de vocês. E será sempre bem-vinda. Numa ocasião a gente se conhece pessoalmente. Estava olhando aqui seu currículo, vi algumas apresentações. Olha só, pessoal. O professor José Carreira... Peraí, só um minutinho. Eu vou pegar seu currículo inteiro aqui. Eu tinha colocado ele reduzido, mas a organização me mandou um supimpa, mais sucinto. O professor José Carreira é fundador do movimento ibero-americano Stop Idadismo e porta-voz do movimento em Portugal. Fundador e editor da revista digital Envelhecer, presidente no Centro de Apoio a Pessoas com Alzheimer em Viseu. Mestre pelo programa da Universidade de Salamanca, Intervenção às Pessoas com Doenças de Alzheimer. Muito bem-vindo. Estamos todos aqui numa expectativa para te ouvir. A gente sabe que é um tema urgente, que é um tema polêmico, e ele se configura aí em terreno sempre pantanoso. Com você a palavra. Ok. Muito obrigado, doutora Lisa, pela apresentação e, obviamente, para mim é uma grande alegria poder estar nesta Conferência Internacional de Programas Educativos, porque essa também é a minha base do ponto de vista da formação
inicial, que é o ensino, ou seja, aí sou obviamente um crente, porque acredito muito que é na educação que estará uma boa parte daquilo que serão as soluções para nós termos um mundo para todas as idades, e no fundo é disso um pouco que eu vou aqui falar, ou procurar falar, e portanto em nome da Associação Stop Idadismo, o nosso muito obrigado por podermos estar aqui hoje a partilhar convosco aquelas que são as nossas inquietações. E ia-lhe pedir que depois me avisasse, se eventualmente eu estivesse, eu vou tentar obviamente cumprir o tempo, mas se eu estiver aqui a passar, que depois que me avise, por favor. Está bem? Eu vou então, se calhar aqui para nos ajudar, colocar aqui a apresentação. Opa, já está. Deixa eu ver. Eu consigo controlar a partir daqui. Bom, então, e começando, o tema que nós temos para desenvolver é combater o idadismo, uma ação urgente e necessária, e eu complementei com um subtítulo, se assim podemos dizer, de idadistas em desconstrução a anti-idadistas. Porque, na verdade, quer nós queiramos, quer não queiramos, todos nós, de certo modo, somos idadistas em desconstrução, até porque é um tema recente do ponto de vista daquilo que é a consciência para este preconceito, este estereótipo, e, portanto, todos nós estamos aqui a fazer um percurso, não vale a pena acharmos que é o outro, nós também, um percurso para desconstruirmos estas ideias, estes pré-conceitos e estes preconceitos em função da idade e para sermos aquilo que um conterrâneo da doutora Lisa, que é o Dr. Alexandre Calas, diz, para que sejamos não só contra o idadismo, mas que sejamos efetivamente anti-idadistas. E neste caso concreto, eu trago aqui este livro que foi lançado recentemente. Para os portugueses, o Vítor Serpa dirá muito, para as pessoas do Brasil dirá pouco, mas o Vítor Serpa é um jornalista que foi durante muitos anos o diretor de penso que é o jornal desportivo com maior tiragem em Portugal, que é o jornal A Bola, e este senhor esteve internado por motivos, obviamente, de falta de saúde, neste caso concreto, esteve internado num hospital, e ele decidiu escrever este livro, Os Velhos, e em que nos dá nota de uma série de questões preocupantes, sendo que a principal questão que ele levanta tem que ver com o internamento social das pessoas mais velhas. Ou seja, e creio que não será uma originalidade portuguesa, como é evidente, mas em Portugal temos muitas pessoas mais velhas que, como dizer, quando têm uma alta clínica, não é? Não têm uma alta social. Porquê? Porque não têm para onde ir. Ou seja, porque as famílias não os vão buscar, e os motivos podem ser vários, obviamente, não me compete a mim julgar ou estar a condenar as pessoas, porque acredito que muitas pessoas, se calhar é porque também não têm como fazê-lo, e por outro lado, também não existem respostas do ponto de vista social, ou seja, não há vagas em lares, por exemplo, para estas pessoas. Portanto, eu julgo que são 4,5% das vagas em hospital estão ocupadas por estas pessoas mais velhas, que efetivamente têm uma série de dependências e que se veem ali como aquela, ou seja, o hospital passa a ser a sua casa. E, portanto, aquilo que se percebe também é que poderá estar na origem deste abandono das pessoas mais velhas o fenómeno do idadismo, ou seja, este preconceito que existe em relação às pessoas mais velhas, ou seja, em que se estigmatiza a pessoa mais velha e que no limite leva ao abandono e ao maltrato destas pessoas. E chamava a atenção para este estudo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, de 2020, de outubro de 2020, em que nos dá nota exatamente dessa questão, ou seja, que Portugal, felizmente, é um dos países que tem a maior esperança média de vida no mundo, mas que ainda assim continuamos a ver o envelhecimento, o processo de envelhecimento e olhar para as pessoas mais velhas de forma estigmatizante e de forma preconceituosa e, no limite, estas pessoas, em alguns casos, são vítimas de abandono, de solidão não desejada, de determinado tipo de abusos. E, portanto, importa, de facto, chamar a atenção para as 3 dimensões do idadismo, porque muitas vezes não se tem esta questão em consideração, e quando estamos a falar de idadismo, este preconceito em função da idade, nós sabemos também, e isto é importante referir, que obviamente não são só as pessoas mais velhas que são vítimas desta discriminação. Os jovens também são vítimas desta discriminação. Contudo, aquilo que nós sabemos é que o impacto que tem na vida de uma pessoa mais velha a discriminação em função da idade é muito maior do que o impacto sofrido pelos jovens. Por outro lado, os jovens estão numa situação transitória, portanto, vão deixar de ser jovens, não entram na vida adulta e, portanto, à partida, este preconceito deixará de existir neste prisma. As pessoas mais velhas, a tendência que há é que este preconceito se possa agravar. Portanto, temos que ter aqui atenção a estas 3 dimensões, que é a Organização Mundial de Saúde, que através do seu relatório
de idadismo lançada em março de 2021 chama a nossa atenção para estas 3 dimensões. Portanto, a questão do estereótipo, do preconceito e da discriminação. Como é que nós pensamos em relação às questões da idade? Como é que nós nos sentimos com o nosso processo de envelhecimento e como é que agimos em relação ao outro? E aquilo que nós percebemos é que, efetivamente, estas crenças e estes preconceitos que existem em relação à idade são muito diversificados e que atingem as pessoas de forma diferenciada, e aqui há um ponto também importante que eu gostaria de chamar a atenção, porque este preconceito ficámos a saber a partir do momento em que foi lançado o Relatório Mundial do Idadismo, que é o terceiro preconceito que mais afeta as pessoas no mundo, depois do racismo e do sexismo. E há aqui um ponto também importante que eu gostava de chamar a atenção, que tem que ver com o seguinte: enquanto que de racismo e de sexismo todos nós certamente já ouvimos falar, o que não significa que obviamente sejam questões ultrapassadas, infeliz e lamentavelmente recorrentemente percebemos que é preciso continuar a trabalhar, que é preciso continuar a educar, que é preciso continuar a não negligenciar estas questões, porque há constantemente exemplos de que o racismo e o sexismo continuam a ser estruturados nas nossas sociedades. Do ponto de vista do preconceito em função da idade, idadismo é algo que é muito desconhecido. É um tema que quase não é abordado. No último ano tem vindo a estar aqui mais na ordem do dia, mas é um tema que quase não é abordado. Porquê? Porque, na verdade, resulta também daquilo que podemos considerar uma das maiores injustiças sociais, que é a invisibilidade da condição da pessoa mais velha. E, portanto, é um preconceito que passa ao lado de muitas pessoas, inclusivamente ao lado do próprio, que muitas vezes é vítima deste preconceito, mas nem sequer se reconhece enquanto vítima. E, portanto, este preconceito acaba por ser muitas vezes contra nós próprios, ou seja, nós somos também, e daí a questão de sermos idadistas em desconstrução, nós somos preconceituosos em relação a nós próprios, porque entendemos, pela questão da nossa educação, da nossa cultura, entendemos que a partir de determinada idade, se calhar já não estamos capazes, por exemplo, de fazer um novo curso, de criar uma empresa, de podermos satisfazer aqueles que são os nossos desejos e os nossos objetivos. Portanto, nós somos também idadistas e este idadismo acaba por ser auto-infligido, ou seja, o que ainda é mais difícil de trabalhar, porque se eu não reconheço que eu próprio tenho este olhar estereotipado, que eu próprio sou preconceituoso em relação a mim, como é que vou reconhecer que vou ser preconceituoso em relação ao outro? E depois também a questão interpessoal, ou seja, entre as pessoas, não é? Porque sabemos, e é recorrente vermos fenómenos, quer no nosso dia-a-dia, exemplos quer no nosso dia-a-dia, quer nos meios de comunicação social, de ideias altamente preconceituosas em relação à idade, portanto, pessoa em relação a outra pessoa, e também institucionais. Nós sabemos que muitas pessoas, e por exemplo, durante a pandemia isso ficou claro, que ainda não ultrapassamos a pandemia, mas enfim, mas já tivemos situações mais complexas em que as pessoas ficaram, por exemplo, impedidas de aceder a determinados serviços de saúde apenas e só com base no critério idade. Eu recordo que em março ou abril de 2020, portanto, no primeiro ano da pandemia, que foi lançada a ideia pela senhora Ursula von der Leyen, eu costumo dizer que é uma pessoa por quem até tenho bastante consideração, mas foi lançada a ideia de que as pessoas com 65 e mais anos poderiam não poder sair de casa. Portanto, é este preconceito, este estereótipo também institucional, ou seja, em que se olha para as pessoas como se fossem todas iguais. E não somos todos iguais, hoje, amanhã e no futuro. O envelhecimento é, de facto, diverso e há muitas formas de envelhecimento. As pessoas, por isso é que até se fala também na literatura em envelhecimentos e não em envelhecimento. E, portanto, este lado negativo que atinge as pessoas podem ser elas próprias em relação a si, pessoa a pessoa ou institucional. E, portanto, aquilo que nós sabemos com o relatório mundial da Organização Mundial de Saúde foi que, e é um dado bastante relevante, que 1 em cada 2 pessoas em todo o mundo são idadistas em relação às pessoas mais velhas. E depois aqui um ponto importante, daí a questão da educação ser central. E por isso nós estamos muito felizes em poder estar aqui hoje a partilhar algumas ideias, porque é disso que se trata, para tentarmos aqui refletir em conjunto, que este preconceito vai nos afetar ao longo das nossas vidas, não é? Portanto, até que eu considero o preconceito mais democrático que existe. E depois há uma outra questão muito importante que tem que ver com a interseccionalidade, ou seja, muitas vezes este preconceito que afeta as pessoas mais velhas intercruza-se com outros preconceitos, como, por exemplo, o racismo ou o sexismo. E este preconceito também é muitas vezes intensificado, e coloquei aqui algumas das questões, pela pobreza, pela desigualdade social, pelo baixo nível educacional das pessoas, pelo género e também se a pessoa é ou não
se faz ou não parte de uma minoria, por exemplo, étnica, não é? E há aqui uma outra questão também importante, porque também percebemos que as pessoas mais afetadas são as mulheres, e eu peço desculpa porque aqui aparece um pouco desconfigurado, a mulher mais velha, a mulher mais velha com demência, ou seja, com incapacidades, com algumas perdas de autonomia, pobre e, por exemplo, negra. Estes são aspectos que acabam por contribuir muito para exacerbar o idadismo. E o que é que nós sabemos também que a literatura nos trouxe e que a Organização Mundial de Saúde compilou, de facto, nesse documento muito interessante, que está disponível também para descarregar gratuitamente, para quem quiser estudar e perceber melhor o tema, no site da Organização Mundial de Saúde. O que é que nós sabemos? Que, de facto, o idadismo prejudica-nos a nossa saúde física e mental, portanto, obviamente, o nosso bem-estar, e, portanto, prejudica também quer a nossa esperança média de vida, mas, acima de tudo, a nossa qualidade de vida, e este é um ponto que é importante, essencialmente para podermos, de alguma maneira, chamar a atenção dos Estados, dos países, para o impacto também económico que o idadismo tem nos diversos países, porque, obviamente, se traz consequências do ponto de vista da saúde física, da saúde mental e prejudica o bem-estar das populações, obviamente terá que haver depois uma intervenção, muitas vezes já não preventiva, como deveria haver, mas reativa, que é o que acontece muitas vezes. Portanto, aquilo que nós percebemos é que realmente, muitas das vezes, estas atitudes idadistas estão normalizadas, ou seja, as pessoas não olham para elas, de facto, como uma discriminação ou como algo negativo que deve ser combatido. E este é o ponto que temos que, de facto, combater este preconceito, este estereótipo. Temos que o combater, de facto. E para isso temos que ter a consciência de que ele existe, não é? E enquanto este ismo, portanto, como eu disse há pouco, o terceiro ismo que mais prejudica as pessoas for socialmente aceito e normalizado, será muito difícil fazer aquilo que importa fazer, que é, de facto, combatê-lo. Eu trago aqui um outro livro, que é O Grande Livro dos Ismos, do Pedro Vieira. É um livro que foi lançado em Portugal no ano passado, se não estou em erro, e, para que nós vejamos a invisibilidade das pessoas mais velhas, a invisibilidade do idadismo, um livro que trata e fala dos vários ismos, não fala do idadismo. Portanto, isto diz muito, de facto, do trabalho que temos pela frente para fazer, para chamar a atenção da comunidade, para chamar a atenção de cada pessoa, para chamar a atenção dos decisores políticos para esta forma de discriminação que está tão intrincada nas nossas sociedades. Portanto, é, como eu disse há pouco, uma forma de discriminação que nos pode afetar a todos em algum momento das nossas vidas. Não tenhamos dúvidas. E, portanto, compete-nos também a todos, independentemente da nossa idade, combatermos o idadismo, sermos, como eu disse há pouco, desconstruirmos enquanto idadistas e sermos efetivamente anti-idadistas. E esse foi o grande objetivo da criação do movimento ibero-americano Stop Idadismo em 2021 e agora, em maio, criámos também a Associação Stop Idadismo, que procura, de certo modo, chamar a atenção para este tema e as nossas ações, ou as nossas principais linhas de ação são exatamente a informação, a sensibilização, portanto, informar e sensibilizar a comunidade e os atores políticos, como disse há pouco, as diversas instituições públicas e privadas e este ponto é muito importante, a cooperação nacional, com todas as entidades que se queiram juntar a nós e também a cooperação internacional. E esse tem sido uma mais-valia deste movimento, porque efetivamente temos conseguido partilhar ideias, partilhar estratégias com diversos parceiros internacionais. Peço desculpa porque aparece um pouco desconfigurado aqui a apresentação, algumas das palavras estão aqui truncadas, mas penso que se consegue entender. Portanto, informação, sensibilização, cooperação nacional e internacional e aqui estes dois pontos muito importantes, a questão da formação e a questão também de ações pedagógicas, exatamente porque acreditamos que é através da educação, é na educação que pode estar a chave para o combate a este preconceito, como a todas as outras formas de preconceito. É desde o ponto de vista da educação, desde tenra idade, que nós podemos fazer a diferença e acreditamos fortemente nisso. E depois, obviamente, também o nosso ativismo, que é um ativismo, enfim, moderado, se assim posso dizer, ou seja, que tentamos fazer esta palavra em Portugal não é muito bem recebida, mas algum lobby, na medida do que podemos, à nossa escala, como é evidente, político, tentar fazer alguma pressão junto dos vários partidos políticos, junto dos governantes, junto dos deputados, junto dos municípios, exatamente para podermos construir uma comunidade para todas as idades. E aquilo que nós sabemos também é que, sim, é possível combater o idadismo. E as 3 estratégias apontadas pela Organização Mundial de Saúde, e são estas 3 estratégias que nós tentamos também seguir, são a alteração, no fundo, a criação de novas políticas públicas, não é? A alteração da legislação que possa contribuir para um envelhecimento ativo e saudável, portanto, um processo que nós tenhamos
das nossas vidas que nos permita, a todo momento e durante todas as fases das nossas vidas, sermos cidadãs e cidadãos de pleno direito. Depois também as questões, e aqui este ponto central, das atividades educativas. Portanto, a educação, volto a falar, a educação é determinante, e também as intervenções intergeracionais. E aqui chamava a atenção para o seguinte, porque efetivamente já existem muitos bons exemplos de intervenções intergeracionais, mas muitas das vezes são pontuais, não estão ainda devidamente estruturadas. E nós acreditamos também, e esse é um dos trabalhos que temos em mãos, que é tentar pressionar, chamar a atenção, influenciar as políticas públicas para que, por exemplo, no âmbito da cidadania, da disciplina da cidadania nas escolas, se possa trabalhar este tema e que se possam, de facto, estas intervenções intergeracionais serem previstas e serem continuadas para que tenham um efeito muito mais efetivo. E o que é que nós fazemos então? Muito rapidamente, temos um site para quem quiser visitar, www.stopidadismo.pt, onde vamos colocando alguma informação relevante, vamos partilhando alguns estudos académicos e também alguns relatórios que vão surgindo, e depois vamos também, na medida daquilo que nós podemos, criando algumas campanhas de comunicação para chamar a atenção para o tema, como podem ver aqui, do vosso lado direito, que gerou, logo no início, uma onda de solidariedade. E depois temos também tido a felicidade de participar em alguns programas. Em Portugal, este é um programa que se chama Às 3 da manhã. São 3 mulheres que fazem o programa da manhã na rádio, e nós fomos também chamados para dar a conhecer um pouco do nosso trabalho e a preocupação que temos, porque também, como elas andavam pelo país, percebem bem as dificuldades que existem em relação às pessoas mais velhas e deram-nos voz, o que foi bastante positivo. Participamos, como hoje, em eventos nacionais e internacionais, sempre que somos convidados e sempre que podemos estar, exatamente porque sabemos que é preciso falar sobre o tema, é preciso colocar as pessoas a pensar, é preciso passar a mensagem. Portanto, sempre que podemos, obviamente, estamos nestes fóruns, eu ou os meus colegas, para não deixar que estas pessoas, as pessoas mais velhas, continuem invisíveis e, por essa via, continuem, muitas vezes, a ser discriminadas. Colaboramos também na tradução para a língua portuguesa. Este é um aspecto que nos orgulha muito. Obviamente, nós não somos tradutores profissionais, mas fizemos o que pudemos, mas colaboramos nesta tradução do guia, que foi do relatório do idadismo, e também do kit para a língua portuguesa, porque só estava em língua inglesa, francesa e espanhola, se não estou em erro, e neste momento não está uma tradução perfeita, como é evidente, mas este material está disponível em língua portuguesa para quem quiser descarregar e ler. E este é um ponto muito importante, estamos também a colaborar na criação da Liga Ibero-Americana de Combate ao Idadismo. Obviamente que foi uma ideia lançada pelo Dr. Alexandre Calacho no primeiro momento em que nós lançámos o movimento, e ainda ontem, no âmbito de uma atividade também do Instituto de Longevidade Internacional do Brasil, percebemos que estamos no caminho certo, que estamos a fazer um trilho exatamente para que esta liga possa existir, e tem um grande objetivo também, que é a partilha de conhecimento. Ou seja, que se perceba, do ponto de vista da língua portuguesa e da língua espanhola, que trabalhos já são feitos, que tipo de projetos existem e para onde é que nós podemos ir. Portanto, estamos muito confiantes que a Liga Ibero-Americana pode dar aqui um contributo fundamental para nos unir nesta causa que nos diz respeito a todos. E depois, aqui uma outra iniciativa na qual também estamos envolvidos e que para nós é também altamente motivadora e que, mais uma vez, parte da educação, parte da universidade e, neste caso concreto, da Faculdade de Comunicação, porque se entende que a educação e a comunicação são fundamentais para desconstruir este tipo de preconceitos. E foi a criação, em Vigo, pelos nossos parceiros também, da Cátedra de Idadismo. E creio que é muito feliz, não fui eu, gostava muito de ter sido o slogan, não é? Que é uma cátedra nascida para desaparecer. E é evidente que está aqui contida toda a utopia, não é? Que é, parte-se do princípio que temos que trabalhar para eliminar, extinguir o idadismo do mundo. Sabemos que é complicado, como percebemos há pouco, relativamente ao racismo e relativamente ao sexismo, temos que o combater e que há momentos em que parece que está a esbater-se, mas que muitas vezes volta com mais força. Mas este é o princípio orientador. Ou seja, esta cátedra nasceu para desaparecer. Ou seja, temos que ter esse foco, temos que ter essa visão de que vamos trabalhar exatamente para combater o idadismo, e se ele, obviamente, for extinto, a cátedra deixará de ter sentido. Do ponto de vista da política e da legislação, já conseguimos reunir, ainda com o anterior governo, com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, do Desporto e Juventude, e também da Educação, no sentido de darmos nota do que estamos a fazer e daquilo que gostaríamos que viesse a ser feito. E
fomos também chamando a atenção, e nós não tomamos, obviamente, como não poderia deixar de ser, qualquer posicionamento político, mas fizemos uma coisa porque entendemos que poderia ser útil, que foi analisar os programas políticos dos partidos com assento parlamentar que se candidataram às legislativas, às últimas legislativas, e disponibilizar aquelas que eram as propostas políticas que, de algum modo, direto ou indiretamente, podiam contribuir para um envelhecimento ativo e saudável. E, obviamente, percebemos que há partidos com uma preocupação mais relevante, partidos com uma preocupação menos relevante, mas isso depois fica ao critério de cada cidadão, de cada cidadã e do eleitor. Não deixamos de chamar a atenção para isto e para que as pessoas possam, de facto, decidir em consciência aquilo que é o futuro deles. Do ponto de vista também da educação, criámos este calendário, que foi designado os 8 e 80, ou seja, para todas as pessoas. E eu já estou a ver que o meu tempo também está aqui a encerrar, mas foi a nossa ferramenta educativa para ir às escolas, de facto, chamar a atenção para esta questão. E mesmo para terminar, foi também criada uma petição que podem, e eu faço o convite para que possam subscrever, se forem a change.org e procurarem por Stop Idadismo, não há discriminação pela idade, e se concordarem com os princípios que lá estão enunciados, façam o favor de assinar. Portanto, muito obrigado. Eu peço desculpa que talvez tenha passado aqui um pouco o tempo. E, no fundo, é isto mesmo. Portanto, uma sociedade sem idadismo será certamente uma sociedade mais justa, equitativa, humana e amigável. E é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Muito obrigado e fico depois disponível, se assim o entenderem, para alguma questão que possa ser colocada a posteriori. Obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, professor José. Excelentes colocações, e fiquei aqui, anotei algumas referências, mas daqui a pouquinho a gente abre para perguntas e fazemos os comentários. Muito obrigada novamente pela apresentação, e eu vou convidar agora o próximo palestrante, professor Rodrigo Bonicenha. Bom dia. Muito prazer. Bom dia, professora Elisa. É isso mesmo, Rodrigo Bonicenha. Olha só. Muito prazer, novamente. Não o conheço pessoalmente, mas estou vendo aqui um extenso currículo e, de repente, a gente pode até trocar umas figurinhas depois. Eu acho que momentos como esse é que são interessantes para a gente construir as nossas pontes e fortalecer as nossas relações. Vejo que você está em São Paulo. Pessoal, o professor Rodrigo Cardoso Bonicenha é doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão de Território da Universidade Federal do ABC. Possui graduação em Geografia e especialização em Gerontologia. Pesquisador, colaborador do Laboratório Justiça Territorial, onde atua em projetos de educação territorial popular, planejamento, insurgente participativo e pesquisa com as comunidades. Voluntário e membro do Movimento Social de Pessoas Idosas por Moradia, GARMIC, e do Coletivo Envelhecer, entre outras organizações. Atua em projetos de pesquisa, extensão, educação e cultura que envolvam questões urbanas e a particularidade das velhices. Olha só que interessante. Com a palavra, professor Rodrigo. Bom dia. Em primeiro lugar, gente, eu peço desculpas, de fato, eu sou de São Paulo, mas me mudei para o Rio de Janeiro, e hoje, particularmente, a gente está sem internet aqui no bairro, porque caiu a internet. Eu estou tentando compartilhar aqui, mas não sei se... agora foi. Então, eu estou um pouquinho, talvez eu vá ficar intermitente, não sei muito bem, né? Enfim, como a professora Lisa falou, eu tenho uma formação bem diversa, mas basicamente tudo isso revolve ao redor da educação enquanto uma questão aí ampla, tanto em contexto formal quanto informal, né? E eu basicamente já trabalhei com todas as faixas etárias, já dei aula de geografia, obviamente, né? Já dei aula de inglês como, entre aspas, bico, não é minha profissão, mas de formação, mas faço isso até hoje, inclusive, dando aula aí, e aulas na universidade, enfim. Então, acabei que me adaptei a ser que eu chamo de um educador interdisciplinar e intergeracional, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o envelhecimento nas cidades. E, bom, vamos lá, né, gente? Antes da gente falar sobre as cidades em si, eu sou geógrafo, então eu não entendo a cidade como somente aquele lugar. Eu entendo a cidade como uma multi-escalaridade, ou seja, existem coisas que acontecem em qualquer cidade do mundo
que ela não é necessariamente determinada pelo local. Ela muitas vezes segue forças, né, que são muitas vezes até globais. O que eu estou falando aqui? Estou falando de alguns processos sociais que basicamente eles tomam conta do mundo todo. Alguns deles são, em especial, né, um aprofundamento das desigualdades sociais. A gente percebe que há uma concentração da riqueza na mão de alguns bilionários e um agravamento da pobreza, especialmente aqui, que afeta aquilo que se formou no século passado de uma classe média, vamos dizer assim, né? Daquelas pessoas que conseguiram fazer universidade, ter inclusive uma aposentadoria, por exemplo, mas todas essas famílias hoje em dia se veem com as suas rendas afetadas, ou seja, em uma situação de maior restrição orçamentária. Um outro processo que também está ligado a esse maior é o processo que a gente chama de financiarização da economia. Essa financiarização acontece pelo menos de duas faces. Uma, de fato, dos grandes agentes da economia que estão cada vez mais partindo para os circuitos financeiros de produção. Ou seja, é um capital improdutivo, não se produz numa fábrica. E um outro lado é na vida dos indivíduos, que estão cada vez mais ligados também aos circuitos financeiros, por meio de, por exemplo, um curso que a gente contrata, que muitas vezes é uma empresa que está na Bolsa de Valores, enfim, de um modo geral, nossa vida está mais endividada e ligada ao circuito financeiro, né? Um terceiro ponto que a gente precisa considerar é do desemprego estrutural na nossa sociedade, ou seja, a sociedade tem um papel fundamental às universidades, mas essa universidade foi formada para um mundo que mudou muito rápido e no qual a universidade não consegue formar algumas profissões que ainda nem sabemos que existem, né? Elas vão ser criadas aí ao longo dos próximos anos, assim como já foram criadas outras nos últimos. E isso afeta, porque nós temos na sociedade um elemento básico agora que vai ser muita gente sempre procurando bicos, vamos dizer assim, e muitas vezes essa questão de uma carreira, como era entendida antigamente, ela é mais difícil de ser conquistada para qualquer um de nós. Então esse é um outro elemento que a gente tem que levar em mente aqui, considerando as cidades, o envelhecimento no mundo. Um outro ponto é que tudo isso foi transformado ao redor de uma transformação na sociedade que fez com que aqueles direitos sociais, por exemplo, o sindicalismo, que muitas vezes conseguia funcionar de alguma forma dentro de um chão da fábrica, vamos dizer assim, numa sociedade onde basicamente nós somos muitas vezes empreendedores de si próprios, isso se perde, né? Esse efeito coletivo se perde e, portanto, a gente perde também amálgama que tornaria essa luta um tanto quanto mais fácil. Por isso que, de repente, as lutas vão para outras coisas, representatividade, políticas públicas, enfim, outros campos. O que eu coloco aqui é que talvez esse consenso coletivo, vamos dizer, se é que isso existe, se torna mais difícil, né? Se aglutinar interesses. E, por fim, nós estamos num contexto de crise sanitária, ambiental e climática, acho que eu nem preciso falar nada disso, né, gente? E que nós podemos perceber, por exemplo, como aconteceu no país de onde eu venho, no Brasil, que em 4 anos é muito capaz de que a devastação ambiental, por exemplo, seja acelerada rapidamente e que isso seja agravado de forma muitas vezes até quase que irreversível, né? Bom, para quem não conhece, aqui é um gráfico da nossa urbanização no Brasil. E por que é importante a gente entender isso? Nós, um pouquinho diferente de Portugal, passamos por um processo muito rápido de urbanização. Ele se deu no século passado e o envelhecimento é um fenômeno urbano, né? Basicamente, no Brasil, 82% das pessoas idosas estão nas cidades e as nossas cidades, no caso do Brasil, existe aquela ideia, né, de que vamos planejar, não sei o que lá, mas as nossas cidades foram feitas em tempo muito escasso, muito rápido. E nós guardamos muitos problemas sociais. Então, agora que a gente chega numa sociedade que está envelhecendo rapidamente, nós ainda temos questões que nós não conseguimos superar e vamos precisar lidar com todo esse
enfim, com essa reserva, né, de questões e ainda com a questão que se coloca do envelhecimento e o que ele vai implicar para as nossas cidades. O que eu entendo aqui por envelhecimento, né? Envelhecimento, como a gente sabe, é um fenômeno biopsicossocial, ou seja, é um fenômeno multidimensional que tem dimensões ali biológicas, psicológicas, psíquicas, né? Do contexto social, e eu colocaria, obviamente, territorial. Eu não tenho dúvida que o envelhecimento também tem uma dimensão territorial, ou seja, onde se envelhece faz total diferença para como se envelhece. Eu considero, para mim, como geógrafo, o envelhecimento um fenômeno social. Apesar disso, ele é particularizado no curso de cada vida de pessoa, né, de cada pessoa que envelhece. Ou seja, eu tenho que entender a individualidade do envelhecimento de cada um de nós. Ao mesmo tempo, nós precisamos olhar isso como um fenômeno social para que a gente possa ter aquilo que eu estava falando anteriormente, de lutar por políticas públicas, por exemplo, entendendo ainda assim a particularidade de cada pessoa que envelhece. Ou seja, são políticas públicas que precisam ser muito bem desenhadas e muito mais complexas do que um simples programa que vai lá e homogeneiza todo mundo, né? Falando em homogeneização, o que nós precisamos considerar da velhice é que ela é a heterogeneidade, né? Cada pessoa envelhece de um modo e cada curso de vida é muito particular, nunca vai se repetir. Se temos 8 bilhões de pessoas no mundo, são 8 bilhões de formas de se envelhecer distintas. É um fenômeno que afeta basicamente, eu coloquei ali diversas dimensões, mas eu poderia ter colocado todas as dimensões e setores sociais. Porque mesmo a nanotecnologia, a química, enfim, todas as áreas do saber são afetadas pelo envelhecimento. E aqui vem um primeiro ponto de conectar possibilidades de aprendizagem. Eu acredito piamente que nós não temos tempo para esperar uma formação adequada, vamos dizer assim, de gerontologia. Seria maravilhoso que a gente tivesse milhares de gerontólogos, geriatras nos países do mundo. Mas isso não vai se dar nas próximas décadas. E nós precisamos que as outras áreas do saber também se apropriem do envelhecimento, enquanto uma questão central para a nossa sociedade de como isso afeta a todos nós. Os professores John Everett e o Mark Rosenberg, eles fazem um artigo lá em 2001 que falava sobre planejar nas cidades. E eles falam de 3 dimensões básicas para a gente entender o envelhecimento nas cidades, ou atuar nisso, né? Uma é a moradia, ou seja, onde se vive. Outra é a mobilidade, como que as possibilidades de circular pela cidade são fundamentais. E a última, o acesso aos serviços de saúde e assistência social, segundo eles. Eu falaria o acesso, em geral, aos serviços e oportunidades, porque nós podemos falar de emprego, nós podemos falar de educação, como nós estamos pensando aqui, né? E aí tem uma questão que é muito importante, né? A cidade é desigual, os empregos eles não estão localizados em todas as cidades por aí, eles estão geralmente concentrados em centralidades, né? Centralidades econômicas, centralidades comerciais, enfim. Os serviços também não estão distribuídos, né, de forma igual pelas cidades. Uma pessoa em São Paulo pode estar muito perto do metrô ou muito longe. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a delegacia da pessoa idosa fica em Copacabana. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas é uma cidade muito peculiar, porque tem muitas áreas rochosas, enfim, de maciço rochoso, onde não há nada, né? Assim, são parques, enfim. E aí uma pessoa da Zona Norte, por exemplo, ela precisa fazer a maior circulação para conseguir chegar em Copacabana. Ou seja, basicamente inacessível para grande parte das pessoas idosas dessa delegacia dos direitos da pessoa idosa, né? Os investimentos públicos nas cidades, isso é uma regra meio que geral, eles tendem a reforçar as desigualdades, ou seja, aquela área que já tem mais recursos urbanos vai ser uma área que vai acabar tendo mais investimentos, então você precisa tirar os fios do poste. Geralmente vão ser nas áreas centrais, não vai ser na periferia. E aí a periferia fica sem o transporte de qualidade, fica sem os serviços sociais de assistência, enfim, né? E nisso as populações mais ricas, mais pobres, desculpa, elas vão sobrando, né? Aqueles locais da cidade mais propensos aos riscos e exposições. Então, né? Quando a gente fala de envelhecimento ativo,
Quais são esses envelhecimentos ativos possíveis que nós estamos falando? Quais são os envelhecimentos saudáveis possíveis que nós estamos falando? Eles são muito discrepantes. Só uma ilustração, aqui é a cidade de São Paulo. São Paulo hoje tem basicamente 2 milhões de pessoas idosas, né? Então, muito maior do que muitos países aí do mundo, muitas vezes. E esse primeiro mapa da esquerda, ele mostra um pouquinho, essa área verde são áreas de melhor inserção urbana, né? E as áreas em vermelho são de exclusão territorial. O mapa ao lado mostra as pessoas idosas que trabalham, e a cor azul significa o curso universitário. Então, vocês podem ver que as pessoas idosas que conseguiram acessar a universidade, elas estão concentradas justamente na parte verde da cidade, né? Naquela parte de melhor qualidade de vida. Isso já quer dizer alguma coisa sobre essa questão fundamental da educação. Aqui são 2 mapas da minha tese de doutorado. Eles são de 2017, mas o que eu quero mostrar com eles, o primeiro é a população absoluta, ou seja, aquele número real, né? Assim, 20 mil, 10 mil, 5 mil pessoas idosas por distrito. Então, quanto mais escuro o mapa da esquerda, mais pessoas idosas em número absoluto. Agora, quando a gente pega a população total de um distrito e organiza a parcela que é de pessoas idosas, a gente vê que aquela mancha verde vai meio que se conformando de novo, né? Ou seja, o envelhecimento em São Paulo ele tem muito a ver ainda com essas pessoas que conseguiram envelhecer em lugares melhores, né? Com melhor acesso, infraestrutura, com mais renda e educação. Pelo contrário, quando a gente procura os acessos à moradia, o cadastro de pessoas idosas na Coab, por exemplo, a gente vê que essa mancha do centro, ela, do que o professor Flávio Vilaça vai chamar de um quadrante sudoeste, né, no caso de São Paulo, ela basicamente não tem necessidade de políticas habitacionais, né, ou muito pouco. Ali no centro mesmo, que é a mancha mais escura no meio, que é uma área mais pobre, né, em relação ao resto do quadrante sudoeste, aí sim há uma necessidade de políticas habitacionais, mas a gente vê que essas necessidades estão nas bordas da cidade, né? Aqui tem um mapa, está um pouquinho pequeno, mas ele também é um mapa lá da tese, onde a gente mapeou todos os serviços de pessoas idosas pela cidade de São Paulo. São diversos tipos de serviço, né? A gente tem os núcleos de convivência, que são essas bolinhas laranjas, que são os mais frequentes, vamos dizer assim. A gente tem o PAI, que é o Programa de Acompanhante ao Idoso, que são as bolinhas amarelas. Os distritos que estão em cinza escuro são distritos que não têm nenhum tipo de serviço para a pessoa idosa. Ou seja, a gente vê até uma lacuna. E ainda existem todos aqueles serviços que não foram criados, né? O professor José Carreira estava falando de questões intergeracionais. Na minha tese, eu proponho, por exemplo, que é muito comum que alguns prédios públicos eles vão perdendo função ao longo do tempo. Por exemplo, uma escola em um bairro onde não há mais necessidade, porque não existe mais uma juventude naquele bairro que vá frequentar essa escola, como eu já vi, sei lá, em Perdizes, Pinheiros, em bairros de São Paulo. E muitas vezes esse prédio fica lá ocioso. Por que não tornar aquilo num serviço intersetorial? Ou seja, que vai ter serviço de saúde, assistência, educação, cultura, esportes, e tudo isso de forma intergeracional, né? Seria um tipo de política interessante de se pensar, mas que parece que ainda não é muito vislumbrada. Aí a gente começa a ver, por exemplo, onde estão os idosos negros em São Paulo, né? E aí a gente vê que conflui muito com aquela mancha da habitação, né? As pessoas idosas negras são aquelas que costumam estar em pior condição social, em especial as mulheres. Quando a gente vai ver quem são os idosos analfabetos, onde eles estão na cidade de São Paulo, eles estão nas bordas da cidade. Pensar em políticas, em questões de aprendizagem envolve, então, entender onde estão essas oportunidades distintas, né? É óbvio que é importante que todas as pessoas aprendam a usar o celular, por exemplo, mas eu acabei de participar de uma pesquisa sobre inclusão digital para pessoas idosas, que a gente via que, enquanto para algumas pessoas ela precisa de um suporte de familiares ou de outras pessoas para apoiar nessa instrução, para outras elas precisam aprender a ler e escrever primeiro, né, para ela poder mexer naquele aparelho. Outras precisam, inclusive, do aparelho
e de recursos para que ela possa ter acesso à rede, né? Enfim, são situações muito distintas. Aqui é um outro mapa que aí inverte novamente, né? A gente vê lá aquele... Estou fechando já. Miolo de pessoas idosas na expectativa de vida aos 60 anos. Aqui está uma diferença de mais de 10 anos entre quem está em Alto de Pinheiros, que é o mapa ali, o 1, e quem está em Vila Curuçá, que é o 2. Aqui, pessoas com deficiência, idosos com deficiência visual, com incapacidade funcional. Aqui, onde estão as pessoas que trabalham, né, as pessoas idosas, a gente pode ver que a mobilidade dificulta, né, as pessoas nas bordas da cidade tendem a não trabalhar, as pessoas idosas. O tempo de deslocamento ele vai se complexificando à medida que a gente vai para as bordas da cidade. E quem viaja de ônibus de 60 a 64 anos, que agora vai voltar ao direito, né, na cidade de São Paulo, também estão nas bordas da cidade, né? Ou seja, como ampliar oportunidades de aprendizagem para pessoas idosas, em especial as mais vulnerabilizadas, né? Nós precisamos entender isso para pensar nisso, né? Como promover direitos sociais em um contexto em que o Estado está sob rígida restrição orçamentária fiscal? Ou seja, o Estado tem que ser mais criativo na forma como produz políticas e olhar também para os efeitos que não estão na ponta da planilha. Ou seja, não é necessariamente olhar o que se investiu e o que custou, mas o que aquilo lá pode gerar em impactos que não são monetarizados, vamos dizer assim. Como tornar o envelhecimento um eixo central da nossa sociedade, a ponto de que as áreas do saber possam ter formações para isso, que as crianças possam entender sobre isso na escola, que as pessoas que são formadas hoje em dia possam ter aulas sobre o envelhecimento, como preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa. Como outros autores são fundamentais na promoção e efetivação de um envelhecimento digno, né, gente? Eu acho que são questões aí que a gente pode pensar, considerando essa complexidade das cidades e a educação. Por fim, aqui tem alguns trabalhos que eu produzi. Quem quiser pode procurar meu nome, Rodrigo Bonicem. Enfim, esses trabalhos estão todos disponibilizados na internet. E eu espero que a gente possa ter uma ótima conversa agora. Olá, Rodrigo. Então, eu já ia printar aqui essas referências, mas a posteriori a gente conversa para você deixar essas referências, assim como o professor José Carreira. Interessante, nós temos aqui duas pessoas de lugares diferentes, né, e um espaço enorme aí, transatlântico, mas muita coisa parecida. Quando o professor José Carreira citou o livro do jornalista, depois até quero que você compartilhe conosco, né, uma realidade que pode não ser uma realidade aqui no Brasil, e que você falava sobre as palavras, e que faltou, né? O idadismo, a invisibilidade do idoso é tamanha que o esquecimento é muito recorrente em relação às próprias terminologias que os refere, né? As pessoas mais velhas. Eu não sei como é que o professor José imagina, já esteve ao Brasil, não já? O seu microfone está mudo. A gente agora vai já estive no Brasil, mas há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Portanto, a realidade... Falando em território, o Rodrigo até fez assim, né? Muita diferença de meio ambiente, de espaço, de território. Mas, enfim, conhece o Brasil, sabe que nós temos um Brasil com vários Brasis, realidades totalmente diferentes, e eu fico pensando como que fica para as pessoas de fora a imagem que dê essa invisibilidade no Brasil. Pessoas que estudam a parte da gerontologia, especificamente a gerontologia social, né? Qual a ideia que se tem dessas realidades diversas no Brasil? Ao mesmo tempo, o professor Rodrigo citou uma frase aqui na explanação dele que é bombástica. É óbvia, mas é uma bomba. E nem tudo que é óbvio é fácil assim, né? Onde se envelhece faz total diferença. Então, um pesquisador com essa expertise em relação à territorialização
tem propriedade para falar sobre isso. Aí eu queria saber de você, Rodrigo, também. Qual que é a sua... Você falou da pesquisa em São Paulo, foi bem pontual, né? Sua tese de doutorado e tudo, mas o que que você... Como que você define essas questões nos nossos vários Brasis? Eu acho que seriam umas questões interessantes para a gente discutir aqui uns minutos. Nós temos uns 15 minutos, eu acho que segundo a organização, para discutir sobre isso, mas antes de passar a fala, gostaria de agradecer muitíssimo aos comentários aqui, aos agradecimentos. A Elza Araújo deixou aqui a presença dela, né, no Instituto Velho Amigo. Eu não sei de qual lugar você está falando, é Brasil Presente, mas interessante esse instituto aqui, eu tinha vontade de conhecer. A Lucilene responde, penso eu, algumas questões de fala do professor Rodrigo. Ela diz assim, o desafio é chegar nessas áreas mais periféricas, quando a gente pensa na questão dos territórios. A Elza está falando que é de São Paulo. Ah, sim. Ok. E é isso. Então, está aberto aqui as discussões. Se vocês quiserem colocar mais algum comentário, nós temos uns minutinhos para os professores se manifestarem, caso queiram conversar sobre algum ponto desses aí que eu levantei, fiquem à vontade. Então, se me permitir, para já dizer que adorei a apresentação do Rodrigo, porque é um tema, a questão da urbanização, não é? Porque cada vez mais vivemos em cidades e depois em várias cidades dentro de cidades. Não sei se posso dizer assim, porque obviamente o Rodrigo explicou isso muito bem, não tenho capacidade para explicar isso dessa maneira, como é evidente. Mas há aqui duas questões, quando falamos da questão do Brasil, ou como é que nós olhamos daqui para o Brasil, há uma coisa que eu vejo e que vou ouvindo também de vários colegas, porque estou em vários fóruns com colegas do Brasil, que tem que ver com, enquanto que o processo de envelhecimento em Portugal foi algo relativamente gradual, levou aqui algum tempo a acontecer, no Brasil está a ser muito rápido. E obviamente nós sabemos as dificuldades que há em adaptarmos à mudança, não é? Nós somos um bocado avessos às vezes à mudança e depois, se pensarmos naquilo que é necessário fazer do ponto de vista das políticas públicas, uma coisa é a legislação, outra coisa é a ação. Eu imagino que não seja fácil, de facto, prepararem-se para enfrentar essa realidade que está aí. Quer dizer, já não é uma realidade de amanhã, é uma realidade de hoje. Mas entrando aqui na questão também das cidades, e até gostava de partilhar esta questão convosco, com todas as pessoas que nos estão a seguir, mas também com o Rodrigo, em particular, porque obviamente é um estudioso das cidades, é um geógrafo e, portanto, terá uma outra visão, que é uma questão que agora também nos começa a preocupar em Portugal, que tem que ver até com a mobilidade sustentável. Ou seja, nas grandes cidades, especialmente Lisboa e Porto, mas mais até Lisboa, na capital, há agora uma questão que está obviamente na moda, que tem que ver com as ciclovias, com as vias cicláveis, e as pessoas andam de trotinete, andam de bicicleta. Bom, só que isso está a levantar também aqui algumas questões do ponto de vista da mobilidade do peão e do ponto de vista da mobilidade do peão da pessoa mais velha, que obviamente em determinadas alturas também é mais lenta, e portanto começa a ter aqui uma série de barreiras que desde logo atropelamentos, obviamente não são só as pessoas mais velhas que são vítimas, mas isso está a acontecer bastante, e depois também obstáculos e barreiras, porque elas são atiradas e deixadas em qualquer lado. Portanto, essa é uma questão que está hoje na ordem do dia, porque Lisboa tem, eu acho que são 15 mil trotinetes, quer dizer, que é muito bom do ponto de vista da mobilidade urbana e da sustentabilidade ambiental, mas tem depois estas barreiras físicas nas cidades. E depois temos aqui uma outra questão também, que obviamente uma coisa é envelhecer com capacidade económica, outra é sem capacidade económica, outra coisa é num bairro, vou dizer assim, chique, de Lisboa, outra coisa é num bairro social ou numa favela no Brasil. E há aqui também essa questão das acessibilidades dos prédios, que são também questões que a nós nos preocupam aqui bastante e que tem que ver também com o urbanismo, que é com a pandemia. A pandemia trouxe, de facto, muitas dificuldades económicas e, como tal, muitos condomínios deixaram de ter capacidade, por exemplo, para fazer a manutenção ou reparar os elevadores. Então, muitas pessoas ficam, com as devidas aspas, sequestradas dentro das suas casas, porque não podem subir 5 ou 6 pisos. E este é um fator também que está a contribuir para a solidão e o isolamento não desejados das pessoas mais velhas. Portanto, era um pouco isto que eu gostaria aqui de comentar e dizer mais uma vez que ouvi com muito gosto a apresentação do Rodrigo, porque realmente, obviamente, há uma grande diferença. Portugal, vamos ver, Portugal tem menos habitantes do que tem São Paulo, não é? Tem mais, provavelmente. Quer dizer, nós temos 10 milhões de habitantes, é um país muito pequeno, não é? Mas que realmente acredito que há aqui muitos pontos que se tocam e que obviamente, e daí que este intercâmbio eu acho que é muito positivo, que é podemos aqui aprender uns com os outros e potenciar aquilo que temos de mais positivo ambos,
ambos os lados do Atlântico, ambos os países, e por outro lado tentarmos mitigar as dificuldades que todos nós temos, né, que vamos sentindo. E depois há um outro aspecto também positivo, acho eu, que é, para nós, é que também têm vindo muitos brasileiros para Portugal. Eu acho que aqui também é preciso fazermos um trabalho, penso até cultural, do que é envelhecer o seu país e do que é envelhecer enquanto imigrante. É um outro ponto que eu acho que também é importante colocarmos aqui na ordem do dia. Obrigado. O professor José trouxe uns pontos muito importantes, né? Acho que essa questão da imigração e do envelhecimento é algo importante, né? Em Portugal e basicamente no mundo, né, gente? As imigrações estão aumentando em muitos países, no Brasil também, né? Nós temos, enfim, imigrantes da Bolívia, já temos as ondas de imigração, né, do passado, mas ultimamente também temos novos imigrantes chegando, e essas pessoas precisam ser integradas, né? E, de fato, é uma questão. E a questão do envelhecimento nas cidades, nos territórios, ela é tão complexa porque muitas vezes a gente vê na literatura, né, alguns indicadores, renda, escolaridade, local de moradia mesmo. E eles supostamente colocam uma garantia de um envelhecimento melhor ou menos melhor ou pior, enfim. Mas não é bem assim, né? Porque muitas vezes o que acontece é que aquela pessoa idosa que está num apartamento respaldado numa área central de São Paulo, uma área boa, por exemplo, muitas vezes ela está abandonada lá. E muitas vezes é abandonado mesmo, assim, quase que um cárcere privado, digamos assim. Uma pessoa tem acesso àquele idoso, faz os cuidados, muitas vezes malemar, muitas vezes por questões de violência financeira, como a gente sabe. Quando aquela pessoa que está na periferia, que a gente acha assim, nossa, ela tem tudo para se ferrar, porque, enfim, não tem escolaridade, tem doenças crônicas. Gente, desculpa, acho que o bondinho passa aqui, deve fazer barulho. Eu moro em Santa Teresa, no Rio, e tem o bondinho. Enfim, e aí, exatamente essa questão, ela está num lugar pior, mas ali existe um ambiente comunitário, vamos dizer. Se ela precisa ir para um hospital, os vizinhos arrumam uma carona. Se ela não tem dinheiro para comprar um remédio, vão fazer uma vaquinha. Ela não vai passar fome, porque alguém vai levar uma quentinha para ela, entende? Então, muitas vezes, a situação pior não é necessariamente pior. Ela pode estar mais respaldada do que alguém que tem, supostamente, recursos. E aí que está um ponto. O envelhecimento, a gente vai precisar muito de ações comunitárias. A sociedade vai precisar reverter um pouquinho essa lógica individualista, vamos dizer, conseguir chegar no bairro e olhar para as pessoas que estão aos nossos redores, porque, senão, vai ser muito difícil a gente ter um envelhecimento viável. Se a gente for esperar só as políticas públicas, é o que o professor Carreira está falando. O envelhecimento está aí, a cada ano, daqui pelos próximos 30 anos no Brasil, pelo menos, a cada ano vai chegar um número cada vez maior de pessoas idosas aos 60 anos. Então, assim, e não quero ter uma visão pessimista disso, a gente sabe que o envelhecimento é a maior vitória da sociedade, mas como garantir que essas pessoas cheguem ao envelhecimento com qualidade de vida e longevidade, né? Não só com idade. Muito bem. Falamos aqui de um ponto que eu sugiro para a organização, já falando aqui como membro, e de repente a gente pode estruturar uma webinar para falar sobre imigração versus envelhecimento. Você tocou nos pontos muito importantes, Rodrigo, assim como o José. Nós estamos em países diferentes, professor. Você disse aqui, né? O processo de envelhecimento em Portugal, dos países do velho continente, ele foi muito gradual. O Brasil foi atropelado por um sistema de urbanização louco, bizarro, esquizoide. E, enfim, não cabe aqui agora a gente dar a tônica, mas fica uma sugestão para a organização, para a gente conversar sobre isso em um outro momento. E eu gostaria de agradecer novamente a Elza. Ela fez uns comentários aqui em relação ao que vocês pontuaram, e ela disse assim, exatamente, Rodrigo, não se fala da população idosa em cárcere sem sistema prisional. Esse é uma outra tônica que muita gente esconde, né?
coloca por debaixo do pano. O brasileiro tem um pouco isso, né? Essa história de eufemizar, de mascarar, de dar um jeitinho, e tem algumas questões muito sérias aí, e que não digo que não estão em pauta, mas é muito difícil de conversar sobre elas sem causar algum incômodo. Principalmente porque aqui no Brasil a gente vive um momento difícil em termos políticos e os ânimos estão muito quentes, muito aquecidos, e falta um pouco, talvez, de inteligência emocional, de flexibilidade, e um pouco da atuação da população no sentido de que há questões importantes que a gente precisa de solidariedade. Um outro ponto que vocês falaram em algum momento é a questão do voluntário, das ações sociais, né? Não foi nem a palavra voluntariado, mas me lembrou do voluntário, que é o exercício do voluntariado em Portugal é uma coisa fantástica. Não sei se você, professor Rodrigo, conhece um pouco a RUTS, Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, presidida pelo Luiz, conta com mais de 100 mil pessoas envolvidas. Eu não sei se é 360 mil agora, não sei muito ao certo. Mas, assim, nós não temos cultura do voluntariado no Brasil. Quando a gente pensa em movimentos sociais, quando a gente pensa em ação social, o que vem à cabeça quando você diz voluntário, para qualquer pessoa, é assistencialismo, não é assistência. Aqui as pessoas entendem o exercício do voluntariado como campanha do agasalho, campanha de fralda geriátrica para qualquer ILPI, né? Enfim, não há ação, não há movimento nesse sentido. Nós aqui da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ainda temos o privilégio de ter um programa de voluntariado. Em outro tempo, a gente pode até discutir sobre isso também. Eu penso que é um tema bom para conversar num webinar aqui no iLearn, na nossa rede, e que é um movimento que tem me causado surpresas, o programa do voluntariado aqui da PUC Goiás. Nós conseguimos, de uns anos para cá, envolver alunos de graduação de vários cursos, inclusive cursos que nem têm a tônica do envelhecimento como mote de discussão. E o que a gente percebe é que esses alunos, a participação intergeracional faz com que realmente haja mudança no olhar. Você modifica seus parâmetros de realidade, as suas observações, elas mudam e você muda, seu comportamento muda. E aí eles se transformam em agentes multiplicadores, que é o nosso esperançar na sociedade brasileira. Então, fica aqui a sugestão, em nome da organização. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, para mim foi um prazer ouvi-los. Tem alguns comentários aqui, falta amor ao próximo, excelente, tem atuado muito para difundir o tema cultura da doação no Brasil. Valeu, Valesca. Não sei de onde você é, convém colocar aqui depois para a gente entrar em contato. E falando de território, só para fechar, Rodrigo, você escolheu um bairro carioca, pitoresco, que eu tenho, Santa Teresa está no meu coração. Santa Teresa é um nicho cultural, social, territorial e etc. Parabéns pela escolha. Para quem não conhece Santa Teresa, não conhece o Rio, fica aqui a dica. Às vezes, quem está fora pensa Rio de Janeiro, Copacabana, praia, carnaval, não sei o quê. Tem algumas coisas no Rio que são muito legais e que não estão em pauta ativa. Um beijinho para vocês. Hoje eu estou de verde e amarelo. Vocês sabem que o Brasil joga. Professor José, está mudo o microfone. Portugal também joga hoje, vamos ver. Vamos ver. Eu dizia agora, você está de vermelhinho aí. Eu queria colocar um vermelho aqui em homenagem a vocês, mas acabei me esquecendo. Eu tenho uma bandeirinha de Portugal. O meu coração bate lá e cá, né? Aí é sabido aqui já. Ó, a Olga está falando aqui. Olga, bom dia. Tem 350 universidades seniors em Portugal. Como membros, 45 mil alunos seniors e 5 mil professores voluntários. Valeu aqui pela referência. É isso, Professora então. Lisa, nós gostaríamos de agradecê-la por mediar esse painel, segundo painel do primeiro dia de conferência. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao professor Dr. Rodrigo Bonicenha. Nós entramos em contato, né, pelas redes sociais, e também ao professor Dr. José Carreira. Muito obrigada pelo aceite do nosso convite.
Nós fizemos aqui um painel que trouxe tantas informações, tantas ainda assuntos que podemos aprofundar e compartilhar. Isso é muito bom, isso é o avanço que nós estamos tendo em busca de uma melhor aprendizagem e uma melhor abordagem e acolhimento para essas pessoas mais de 50 anos na nossa sociedade. Agradeço demais, muito obrigada por estar conosco. Então, neste momento... Só mais uma coisa, Karina, desculpe aqui a interrupção. Pensando na internacionalização, nas proximidades, que podem ser inclusive virtuais, eu gostaria muito que vocês deixassem, quem puder, o contato das redes sociais, o Instagram, Facebook, e-mail, para a gente entrar em contato. Tá bom? Isso mesmo, bem lembrado, professora Lisa. Deixar aqui nos comentários os contatos de vocês para que a gente possa ampliar cada vez mais a nossa rede.